O que você está vendo aqui é o rosto de uma parte da justiça brasileira. Uma pessoa preconceituosa, uma pessoa racista e uma pessoa que persegue grupos de pessoas por sua ideologia política. Nesse caso aqui, pessoas que pertencem à esquerda. Essa é a desembargadora Marielle de Castro, que ocupa um dos mais altos cargos da justiça brasileira. E ao que tudo indica, ela deixa bem claro o posicionamento dela nessa perseguição ideológica que ela faz. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte: o que acontece com as pessoas que são julgadas por essa desembargadora, que são negras, que pertencem a grupos que a desembargadora simplesmente não gosta, porque não há motivo inteligente ou lógico para alguém que cultiva o preconceito? O que acontece com as pessoas que são julgadas com essa desembargadora? Eu gostaria de poder analisar todos os processos que essa desembargadora condenou pessoas, em que ela condenou pessoas e também em que ela livrou pessoas. Seria interessante fazer um comparativo entre o posicionamento sobre a sociedade, o posicionamento dessa desembargadora, com os casos que ela absolveu e quem ela condenou, para a gente entender um pouco sobre essa parte da justiça brasileira que persegue pessoas. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Eu, Morpheus, vou fazer um questionamento sobre uma parte da justiça brasileira que até então nunca foi questionada. Sempre pôde agir impunemente, contando com o apoio da grande mídia, que a gente também vai mostrar aqui como funciona. Todo o sistema, como foi mostrado pelo oráculo, torna as pessoas escravas. E o que a gente faz aqui é um exercício de cidadania para que as pessoas se conscientizem. É dessa forma que nós fazemos a nossa parte para criar uma sociedade mais consciente e mais justa. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Eu sou o Morpheus e vou mostrar para você esse caso e que esse caso vá para todo mundo, para que todo mundo perceba o que acontece de fato no Brasil. Eu vou mostrar então aqui rapidamente algumas coisas dessa desembargadora em que ela acusa pessoas. A primeira coisa essa tem a ver com essa notícia aqui, em que ela está acusando a Marielle, a Marielle Franco, que era uma lutadora, uma heroína brasileira, lutava por causa de pessoas justamente desamparadas pela justiça, né, lutava pelo direito dessas pessoas. E a desembargadora fez a seguinte acusação a Marielle Franco. A questão é que a tal Marielle não apenas era uma lutadora, ela estava engajada com bandidos. A primeira acusação, ela estava engajada com bandidos. Foi eleita pelo Comando Vermelho, é a segunda acusação da desembargadora. E descumpriu compromissos assumidos com seus apoiadores, mais uma acusação. Ela, mais do que qualquer outra pessoa longe da favela, sabe como são cobradas as dívidas pelos grupos entre os quais ela transacionava. Aqui a desembargadora mostra que conhece como são feitos acordos com os traficantes e como os traficantes cobram as suas dívidas. Ela insinua que os traficantes, nesse caso aqui, cobraram uma dívida da Marielle. Até nós sabemos disso, então ela admite que ela sabe que isso aqui existe, esse tipo de cobrança. A verdade é que jamais saberemos ao certo o que determinou a morte da vereadora, mas temos certeza de que seu comportamento, ditado pelo engajamento político, foi determinante para seu trágico fim. Até que, enfim, uma coisa que a desembargadora tem razão, né? A Marielle Franco, ela lutava por justiça, por pessoas desamparadas pela justiça, abandonadas pela justiça, e agora você consegue entender um pouco por quê. É porque a justiça, uma parte da justiça brasileira está preocupada em discriminar pessoas. Qualquer outra coisa diversa é mimimi de esquerda tentando agregar um valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro. Não, a Marielle não era um cadáver comum quanto qualquer outro. Ela lutava contra um sistema defendido pela desembargadora, né? Uma das representantes é a própria desembargadora Marília Castro Neves, que com certeza, mostrando o seu preconceito aqui contra toda uma esquerda, porque assim, ser de esquerda é pensar conforme o pensamento da filosofia da esquerda. E aqui eu não vou nem entrar no detalhe sobre esquerda e direita, mas como é que pode você
condenar todo um grupo de pessoas que tem um determinado pensamento. Por exemplo, a esquerda, a base da esquerda, a justiça social. Como é que você pode condenar todas as pessoas de esquerda dizendo que eles têm mimimi e já mostra aqui um certo preconceito? Uma segunda acusação, aqui ó, na revista Exame, sem provas, a desembargadora diz que Marielle foi eleita pelo Comando Vermelho. Não há indícios de que Marielle Franco tivesse alguma ligação com o crime, como afirmou a desembargadora Marielle Castro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em outra postagem, a desembargadora fez comentários também preconceituosos contra uma professora que tem síndrome de Down. A primeira professora com síndrome de Down, que na verdade não é uma professora titular, é uma professora auxiliar, que dá aulas, na verdade ela não dá aula, ela ajuda uma outra professora com crianças de 3 anos de idade. Ela diz aqui, a desembargadora, voltando para casa e porque vivemos em uma democracia, no rádio a única opção é a Voz do Brasil. Eis que senão quando ouço que o Brasil é o primeiro em alguma coisa, apuro os ouvidos e ouço a pérola. O Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Poxa, pensei, legal, são os programas de inclusão social. Aí pensei, o que será que essa professora ensina a quem? Espere um momento que eu fui ali me matar e já volto. Quer dizer, a desembargadora, ela fez um pré-julgamento de causa, o que alguém com a função dela não poderia fazer de maneira alguma. A obrigação dessa representante da justiça brasileira era chegar em casa e pesquisar o que de fato a professora ensina antes de escrever. Mas aqui você vê o comportamento de alguém, uma desembargadora, uma juíza, que faz pré-julgamento. Ela não hesitou, foi mais fácil para a desembargadora postar isso aqui nas redes sociais, expor o seu ódio, o seu preconceito, do que chegar em casa e ir para o Google, pesquisar o que a professora faz. Então, estamos aqui diante de uma desembargadora, sim, que tem pré-julgamento. Isso, para quem julga, é uma coisa preocupante. Uma outra coisa, desembargadora que ofendeu Marielle criticou Zumbi dos Palmares e pediu fuzilamento de Jean Willis. Marília de Castro Vieira também afirma que a Lei Maria da Penha pode ser usada covardemente contra homens. O Conselho Nacional de Justiça abre investigação sobre a desembargadora. Tá? Então, em um outro postagem aqui, ó, sobre o deputado Jean Willis, em uma postagem, Vieira afirma que ela, particularmente, é a favor de um paredão profilático para determinados entes. O Jean Willis, por exemplo, embora não valha a bala que o mate e o pano que limpe a lambança, não escaparia do paredão. Novamente, um pré-julgamento, incitação ao crime. Não é uma pessoa do tráfico, não. É uma desembargadora, repito, representante da justiça brasileira. Um seguidor comenta que o deputado gostaria de ser fuzilado se pudesse ficar de costas, ao que a desembargadora responde de forma homofóbica, dizendo ter dúvidas, uma vez que o projétil é fininho. Desembargadora que difamou Marielle ironizou ações contra assédio sexual. O magistrado escreveu que Lei Maria da Penha é covardemente usada contra homens. Essa é a cara da desembargadora. Agora você vai entender o que faz uma desembargadora. Eu me dei o trabalho de procurar aqui o que é exatamente que faz uma desembargadora. E aqui no site Guia da Carreira diz que uma desembargadora é um dos cargos, né? Descubra o que faz um desembargador e como se tornar um. Um dos cargos de maior prestígio dentro do direito. O desembargador é um tipo de juiz de alto escalão, ou seja, não é qualquer juiz. Conheça melhor o que ele faz e como chegar lá. Ser nomeado desembargador pode ser considerado o auge da carreira de quem se forma em direito. É um cargo para poucos. Existem menos de 2.000 desembargadores em todo o Brasil. O desembargador é um juiz de segunda instância. Isso quer dizer que o que não foi solucionado pelo juiz na primeira instância vai para as mãos do desembargador, porque para que ele resolva a questão. Vou fazer um pequeno parêntese para que você entenda também o caso de Lula julgado na segunda instância, também pelos desembargadores, que em momento algum fizeram a leitura do que Lula estava sendo acusado, e sim se resguardaram somente a comentar que a decisão do Moro foi correta, mesmo não tendo tocado no assunto que era a pauta da denúncia.
O que faz um desembargador? Em linhas gerais, o desembargador é um juiz. Como todo juiz, seu trabalho é julgar questões processuais, utilizando para isso seu conhecimento em direito. A diferença é que o desembargador atua nos chamados tribunais de segunda instância, enquanto a maioria dos outros juízes trabalha nas esferas dos tribunais de primeira instância. Então aqui eu vou deixar o link para que você possa ver um pouco mais sobre as funções do desembargador. Um outro ponto importante aqui também, nesse nosso estudo de hoje, é como a mídia divulga esse tipo de notícia. Ora, você viu no vídeo anterior, um vídeo muito bem feito aqui pelo Oráculo, perguntando se você era um escravo moderno. E nesse vídeo, o Oráculo conseguiu deixar claro que a escravidão moderna é diferente. E a mídia, a grande mídia, ela atua como um elemento doutrinador dos escravos. É a mídia que te convence de que tudo é do jeito que eles querem que seja. Nesse exemplo aqui, desse caso, nós vamos novamente voltar aqui à notícia da Globo e eu vou pedir para que vocês prestem bem atenção na sutileza como esse doutrinamento dos escravos modernos funciona. Você vê aqui nessa primeira notícia, a Globo diz o seguinte: a Globo, que é golpista, que é acusada de ser golpista, apoiou o golpe, tanto 64 como o golpe de 2016, que está envolvida até o pescoço nisso. E aqui o canal Notícias Comentadas, preste bem atenção no nome, Notícias Comentadas. É por isso que a gente pega os vídeos da Globo, de todos eles, que é para comentar as notícias, porque só assim você vai poder ver. Tá? Olha a sutileza da manipulação. Conselho Nacional de Justiça decide apurar a conduta de desembargadora que postou fake news sobre Marielle Franco. Na segunda notícia, aqui no Jornal Nacional, que pertence ao mesmo grupo na Globo, diz o seguinte, que o PSOL acusa a desembargadora no Conselho Nacional de Justiça por declarações falsas sobre Marielle. Quando você compara essas duas notícias, você sente, você não percebe, isso vai lá para o seu subconsciente, escravo moderno. Que quem está acusando alguém aqui é o PSOL. E quem está se defendendo é a desembargadora. Quando, na verdade, a desembargadora que cometeu o crime, que fez acusações. Isso você vê aqui. A questão é que a tal Marielle não era apenas uma lutadora, ela estava engajada com bandidos. Lembra que eu falei para vocês? A primeira acusação. Ela foi eleita pelo Comando Vermelho. A segunda acusação. Tá? Ela, mais do que qualquer outra pessoa longe da favela, sabe como são cobradas dívidas pelos grupos entre os quais ela transacionava. A terceira acusação. Ela está dizendo que os grupos, né, os bandidos, que ela falou aqui, ó, estavam enganjados com bandidos. E quem são os grupos? Os bandidos. E os grupos, os bandidos, eliminaram a Marielle por causa, né, de dívidas, potenciais dívidas que a Marielle teria com os grupos. 3 acusações feitas pela desembargadora preconceituosa. No entanto, a Globo coloca como se ela fosse a vítima da coisa. Ela postou fake news, numa linguagem passiva, entendeu? Decide apurar a conduta de desembargadora que postou fake news. Quer dizer, tadinha, não fez nada. No entanto, quem está acusando alguém aqui é o PSOL, segundo a Globo. O PSOL acusa a desembargadora no Conselho Nacional de Justiça. Se você for no site do PSOL, você vai ver a linguagem correta. O PSOL denunciou a desembargadora criminosa, ou seja, que cometeu os crimes, por pedir o fuzilamento de Jean Willis. O PSOL denunciou um crime. Quem acusou foi a desembargadora. Entende? Só que como você, apressado ali no dia a dia, chegou do trabalho, não presta atenção na sutileza da manipulação, você acaba engolindo essa notícia dessa forma e aí a outra notícia da outra forma e assim você vai fazendo aquilo que o Oráculo comentou, comendo, se alimentando da manipulação midiática que mantém você escravo. Você já parou para pensar que esse sistema não tem nenhum interesse que você se descubra como pessoa, que você se torne alguém independente de pensamento, que você consiga fazer suas próprias análises? Não, o sistema já faz análise para você. O sistema que molda a sua opinião. Enquanto o sistema moldar a sua opinião, a população, de uma maneira geral, está ferrada. Porque o que o sistema quer
é manter justamente isso que o oráculo faz, o trabalho escravo. E você não passa de uma mão de obra escrava dentro desse sistema, até que você entenda como ele funciona. Por que é tão importante a gente fazer esse trabalho, pessoal? Porque em 2018 nós teremos eleições e um dos perseguidos pelo sistema é o Lula. E eu não sei a sua opinião exata sobre o Lula, mas me fale uma coisa, quais os motivos que levariam o sistema a perseguir alguém, se não fosse o caso do sistema perceber que aquela pessoa ameaça o império do sistema? Reflita sobre isso. Você viu em várias ocasiões que essa grande mídia persegue o Lula como quem persegue, sei lá, o capeta. Eles têm um enorme interesse em produzir fake news sobre o Lula. E eles fazem isso diariamente, toda a grande mídia. Nesse caso aqui, a gente dá o exemplo da desembargadora e como ela, de certa forma, apesar de ser mostrada pela grande mídia, ela acaba sendo protegida também, de certa forma, e a população continua sendo manipulada. Em relação à denúncia que ela fez aqui sobre... A denúncia não, o pedido de fuzilamento de uma pessoa, ela é incitação direta ao crime, tá? Que ela fez aqui sobre o Jean Willis, o deputado Jean Willis, o representante de uma parcela do povo brasileiro. E aqui você tem nesse link aqui a opinião do próprio Jean Willis sobre a desembargadora. E você vai entender que a incitação, o crime da desembargadora foi feito em 2015. Só que só foi denunciado agora pelo pessoal porque só agora eles tiveram conhecimento através das redes sociais, aliás, através da mídia, né? E foram investigar e realmente viram que a desembargadora cometeu o crime. A desembargadora Marília Castro Neves é a mesma que usou sua rede social para divulgar mentiras criminosas contra a nossa companheira Marielle Franco, assassinada a sangue frio na quarta-feira. Defendeu que eu fosse fuzilado num paredão profilático. Isso mesmo, uma desembargadora propôs publicamente a minha morte. Ela propôs a execução. A desembargadora, entenda a gravidade, ela propôs a execução de um parlamentar brasileiro. Meus advogados vão apresentar uma queixa-crime contra Castro Neves por ter cometido incitação ao crime de homicídio. E o pessoal do Rio de Janeiro vai representar contra ela para que seja afastada do cargo, mas precisamos refletir sobre a gravidade moral e institucional desses fatos. Eu vou deixar aqui o link desse texto escrito por João Willis para que você mesmo possa ler todo o comentário. Para não ser injusto com a desembargadora racista, eu dei uma pesquisada aqui no perfil dela aqui no Facebook, né? E fui ver realmente se tinha indícios de que ela seria preconceituosa, racista e tudo isso que acusam ela. Esse aqui é o perfil que mostra essa foto aqui, todo mundo que fala do perfil dela nas redes sociais fala desse perfil. Claro que eu não tenho amigos dessa categoria, mas comecei a seguir aqui a desembargadora, que se ela ver esse vídeo aqui, ela vai ficar preocupada, vai começar a bloquear, como é normal dos covardes preconceituosos. É uma característica normal de quem é preconceituoso, de ser covarde. Ele esconde, entendeu? Ele comete o crime e se esconde e fica acusando outras pessoas do crime que ele comete. É um comportamento normal de quem é preconceituoso. A covardia é comum aos preconceituosos. E aqui ela diz, já na primeira postagem que está liberada, para o azar dela, ela diz aqui, ó, excelente e aprofundado estudo que o autor, um advogado, fez sobre as relações íntimas que a esquerda mantém com o crime organizado. Leitura obrigatória para os que se dizem de esquerda moderada, porque podem ser confundidos com criminosos moderados. Então você já vê uma forte tendência da desembargadora de acusar esquerdistas de criminosos. É um pré-conceito, um conceito previamente formado contra todo mundo que se diz de esquerda. E veja, ser de esquerda não é crime, é uma opinião que você pode ter ou não. E as pessoas têm que respeitar a sua opinião. Assim como é uma opinião você ser de direita. Você deve embasar ali a sua opinião. Isso não é crime, não existe lei na Constituição brasileira que diz que ser de esquerda é crime. No entanto,
uma representante da justiça brasileira tem um conceito previamente, conceito prévio, um preconceito sobre esquerda. Ela diz que quem é de esquerda é criminoso. Portanto, imaginem como serão julgadas as pessoas em que ela saiba que é de esquerda. Agora veja, para você julgar alguém, você tem que investigar. Eu imagino essa desembargadora olhando o Facebook das pessoas que ela condena, que ela absorve, e condenando e absorvendo justamente, simplesmente pelo fato de ser de esquerda ou ser de direita, já que ela é uma defensora assídua da direita e é uma acusadora da esquerda. Por que eu falo isso, pessoal? É porque é importante refletir sobre esse tipo de comportamento. O outro aqui é de setembro de 2016, acaba de sinto orgulho de salvar muitos gingerbreads, olha a preocupação dela aqui. E as pessoas aqui, ó. E aqui ela se fazendo o marketing, né? E aqui, bom, excelente, repetiu qualidade anterior. Enfim, você pode então pesquisar. Aqui ela defendendo o impeachment, né? A Associação de Juízes pela Democracia, entidade de viés marxista, que congrega um reduzido número de magistrados brasileiros, encontrou, quer dizer, ela menospreza quem é de opinião contrária. Ela encaminhou ontem ao Senado Federal um manifesto contra o impeachment, pretendendo falar por toda a magistratura nacional. Por isso, como magistrado, venho manifestar meu absoluto repúdio a esse precedente ilegal de alguns colegas que, em evidente violação às normas constitucionais, utilizam-se da toga para fazer política partidária. E aí você vê aqui dentro do perfil dela aquilo que eu acabei de falar para você. O preconceituoso, ele te acusa de coisas que ele faz. Ela utiliza da toga dela para fazer política partidária. No entanto, ela está acusando o grupo contrário a ela. Eu acredito que esse vídeo aqui, se chegar nas mãos da Justiça Brasileira, quem sabe do Conselho Nacional de Justiça, e quem sabe você possa contribuir para isso, né? Vai mostrar os crimes que essa desembargadora está praticando. Crime de preconceito. Crime de preconceito. Seria realmente muito interessante pesquisar as pessoas condenadas e absolvidas por essa desembargadora. Pense nisso. Essa é a contribuição do canal Notícias Comentadas para tentar libertar as pessoas, uma parcela das pessoas daquilo que o oráculo chamou de escravidão moderna. A gente precisa, se você persegue realmente uma sociedade mais justa, a gente precisa se libertar desse sistema que insiste em escravizar as pessoas. O que você viu aqui? Somente brancos. Grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.